Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de junho de 2013 e é o nosso verbete número 2687. 5 páginas, 48 logias, 13 máximos, intitulado PH Deus, de autoria do professor Guilherme Kunz. Em definologia, o PH Deus é a consim, homem ou mulher, pesporrente quanto à condição de pseudo-supremacia intelectual do academicismo, permanecendo irreprochável e empedernida na ciência eletronótica estagnadora da evolução consciencial. Em pensenologia, eu destaco a falta de abertura para a neopensenes, o mater pensene materialista, os ilusio-pensenes e a ilusio-pensenidade. Na fatologia, nós temos os fanáticos pelo elétron, os monstros sagrados das universidades, a alta convicção de estar sempre certo sobre tudo e todos, o dogma científico, a defesa da imagem pessoal acima do debate das ideias. Na remissiologia, eu destaco 5 itens: a análise egológica, a consciência eletronótica, douta ignorância, elitismo cultural e vaidade. Na frase enfática, o mater pensene da vaidade, bastidor da volicionina dos PhDeuses nas universidades, é evidenciado na suntuosidade do currículo vitae, associado ao pauperismo da ficha evolutiva pessoal. E na questionologia, nós temos: você já identificou o centro de interesse pessoal na obtenção de titulação acadêmica? Predomina a vaidade ou a interassistencialidade? Na mega-análise do professor João Paulo, do PH Deus, nós temos, então, os seguintes itens: soberba, esnobação, presunção, monovisão, orgulho, vaidade, neofobia, arrogância, academicismo, materialismo, cabotinismo, narcisismo, superespecialismo, sectarismo, egocentrismo, eletronótica, apriorismose, ilusopensenidade, perfilologia e autodiscernimentologia. Bom, eu queria fazer um aviso, antes de passar a palavra ao professor Guilherme. A gente tem um convite para vocês todos aqui, moradores de Foz do Iguaçu. Tem uma atividade promovida pela Assinvexis. É uma espécie de qualificação gratuita, não é? Então, intitulada Escolhas na Juventude e seus efeitos na saúde consciencial. Vai ser hoje, dia 13 de junho, quinta-feira, das 19h30 às 21h30. E o local é na Sala de Exposições da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, na Rua Benjamin Constant, 62, Centro. As vagas são limitadas, por favor, você pode confirmar a presença pelo e-mail da própria Assinvexis, cursos@assinvexis.org, tá certo? Telefone 3525-0913 ou 9134-8381. Aproveitem, então, a atividade que vai ser dada, a aula pelo professor Nário Takimoto, médico oncologista, cirurgião, conscienciólogo e consciencioterapeuta. É muita coisa junta, né? Vamos aproveitar, pessoal. Dulce, eu posso fazer uma parte? Claro. Essa atividade é uma pré-atividade também para convidar as pessoas para participar do SCP-3, que é uma oportunidade da gente levar também as pessoas que a gente quer para conhecer os trabalhos de campo, se aproximar mais do trabalho da conscienciologia das equipes de campo.
Tá né? certo. O SCP-3 é aberto para participação de qualquer pessoa, não tem pré-requisito, e nesse caso também é em função do campus da Sinvex. Ah, que ótimo. Vai ser quando, você sabe, Patrícia? O SCP-3 O é SCP-3? 19, 20 e 21 de junho. De junho. Então, pessoal, fica aí a Julho. dica. Julho. Fica a dica, então, para o próximo curso. Bom, eu queria, então, antes de passar a palavra para o professor Guilherme, vou ler brevemente uma mini biografia, né? O professor Guilherme Kunz é professor universitário, doutor em engenharia mecânica, brasileiro, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e é voluntário da Conscienciologia desde 97. São muitos anos aí de experiência, né, professor Guilherme? E ele é docente em Conscienciologia desde 2001 e tenepsista desde 2004, tá certo? Pessoal, então a gente tem aqui já algumas perguntas e de teletertulianos, os nossos assíduos teletertulianos, né? Então, ao verbetógrafo, professor Guilherme, na fatologia, página 17. Na segunda e terceira linhas, ele pergunta se você poderia nos falar mais sobre o modelo do absolutismo monárquico ainda usual na academia. Então, alô. Então, qual foi a ideia aqui? É fazer uma analogia ao absolutismo monárquico, que foi uma ideia, né, de Jacques Bousset, que a gente tem como a melhor referência, seria o Rei Sol. Então, qual que era a ideia desse teólogo teórico, né? É que, para minimizar as guerras ou as críticas ou as linhas contra o reinado, ao rei, se ele juntasse o poder divino ao poder do soberano, qualquer crítica contra o rei seria uma crítica contra Deus ou uma divindade, então isso restringiria os eventos contrários àquela organização, aquele reinado. Então, fazendo uma analogia aos monstros sagrados da academia, que são, né, que nem a definição está utilizando, irreprocháveis ou não possíveis de serem criticados, né? Então, qualquer crítica perante a um PH Deus, o próprio nome já diz, seria uma crítica, e aí tem os defensores dessas linhas, né, desses grupos, seria uma crítica contra quase uma divindade, né, dentro do meio acadêmico. Certo. A gente tem aqui uma outra pergunta sobre a arrogância do saber dos PhDeuses, se pode ser uma característica paragenética, entranhada profundamente. E, em caso positivo da sua concepção, como reverter esse traço, né, esse quadro? É uma característica da consciência, né? Aí a consciência, ela ressoma, né? No caso, ela vai acabar buscando um ambiente onde ela consiga ter essa imposição, esse poder, né, em função do domínio do processo da matéria do elétron. Eu coloquei ali no final, tem o processo da terapeuticologia, que seria a terapêutico, algumas indicações do que poderiam ser feito com relação à minimização desse orgulho exacerbado, né, dessa arrogância. Mas eu vejo também que durante uma outra ideia que me surgiu agora é que durante o curso intermissivo, né, existem aquelas excursões interplanetárias, né? Eu penso também que muitos de nós passamos por essas excursões exatamente para ampliar os horizontes e gerar um certo choque de realidade. Então a pessoa, ela meio que ela se coloca no lugar dela, né, entender que ela é uma consciência em evolução num planeta dentro de um espaço, um ambiente muito maior, muito mais complexo do que ela imaginava. Então, de certo modo, isso gera um choque que pode ajudar na minimização do processo da arrogância e do orgulho da pessoa, né? Mas, assim, no restante, né, eu sugiro dar uma lida ali na parte da terapeuticologia. Basicamente, é o processo da abdicação do orgulho, né, e de começar a tratar o processo, compreender mais o processo multidimensional. E a questão da autopesquisa, né, sem dúvida, que você citou aqui no segundo item, né? Da terapeuticologia. Da terapeuticologia. Ok. Vamos, então, à terceira pergunta, na primeira linha da fatologia, na página 18.
Ele pergunta se já houve esnobação das verpões da Conscienciologia por parte de algum PhDeus. Sim, com certeza, né? Quando a gente coloca as verpons, né, você está trazendo uma ideia, uma visão de multidimensionalidade, de serialidade, e isso entra em choque com o paradigma da consciência. Então, geralmente, o que ela faz? Ela vai fazer o deboche, ela vai esnobar, ela vai... Aí vem vários, vamos dizer assim, apelidos negativos, né? Para minimizar aquelas pessoas que estão propondo aquelas verpons. Né? Então, isso é muito comum. Por quê? Por que ela agride as pessoas que estão propondo as verpons? Porque aquilo ali, aquela ideia nova, de certa forma, a verpon, naturalmente, ela bate e mexe na intraconsciencialidade dela. Então, para não discutir a ideia, ela vai e minimiza e ataca a pessoa que está expondo aquela ideia, né? O organizador da ideia. Certo. Isso é muito comum. E a questão do abalo das próprias convicções. Isso, né? abala os pilares Isso. do que aquela pessoa acredita. Né? O PhDeus, ele se coloca nessa condição de materialismo e evita ao máximo o processo da multidimensionalidade, porque dentro do materialismo ele encontra uma organização, os pilares que ele domina. Então ali ele está trabalhando com um elétron, ele está trabalhando com a matéria. Então aquele ali é o local de poder dele. Quando você traz uma outra coisa, que ele não tem domínio, que ele não tem desenvoltura, que ele é um iniciante que não compreende muito bem, aquilo ali retira ele dessa condição de poder. Então, aí acontece esse movimento de esnobação. Ele vai e ataca essa nova ideia, por quê? Para ignorar, para continuar apagado, para continuar na cegueira do processo da multidimensionalidade. Desse modo, ele consegue se manter no poder centrado ou sustentado em cima dos pilares do materialismo. Tá ótimo. Sendo mexida, né? Isso. Porque ele teria que admitir o nível de ignorância perante a multidimensionalidade. É isso Exatamente, que você está falando, exatamente. Né? Porque mexe na intraconsciencialidade dele. Né? Mas isso a gente encontra em vários outros meios. Né? Por exemplo, eu faço uma analogia também ao PhDeus com um outro verbete que eu apresentei no ano passado, que é o hackerismo. O hacker, por exemplo, ele encontra no meio da informática um ambiente que ele domina 100% e aquilo ali dá um certo poder, dá uma vaidade, mexe nos brios dele, né? Ele dá orgulho para ele daquilo ali. Então ele mantém aquela situação como um local de poder. Olha o hacker, que geralmente é relacionado com nerd. Fora daquela situação de poder da informática, que ele se transforma, que aumenta a vaidade, que aumenta o orgulho, fora dali é uma consciência que tem muitas vezes dificuldade de interação social. O PhDeus não quer ter essa dificuldade. Ele não quer ter demonstrar que ele não sabe alguma coisa que vai mexer na vaidade dele, que vai deixar ele com certo desconforto. Certo. Então ele ignora completamente o processo da multidimensionalidade. Certo. Tem uma outra pergunta aqui na mitologia. Página 19, mitologia. O teletertuliano pergunta se você pode explicar sobre as influências mitológicas baratrosféricas e, se possível, exemplificando, né, algumas delas. Por exemplo, o mito de que tudo é resultado da matéria. Isso é uma influência, né, mitológica que ocasiona muitas vezes a pessoa se colocar em situações nosográficas, né? Como ela no paradigma dela isso não existe nada além da matéria. Como é que fica uma consciência dessa quando ela dessoma? Como que ela se comporta? Né? Ela pode ficar numa situação de entrar num processo mais baratrosférico, né, que é a tendência que ela vai entrar, vai acabar entrando nesses bolsões e repetindo, como a morte não existe, ela vai ter essa tendência a repetir o que ela estava fazendo de vida e negando que ela passou pelo processo da dessoma. Entendeu? Então, esse processo de só acreditar na vida ou na consciência como resultado do processo de conexões neurais ou elétron da matéria, isso aí tem uma série de influências, né, uma série de repercussões, principalmente, não só na vida da pessoa, mas também no além-vida, né, ou após-dessoma dela. Quer dizer,
Pelo que eu entendi, você está fazendo uma relação direta da parapsicose Isso, pós-dessomática da com essa parapsicose condição da eletronose, né? Vamos dizer assim. Né? Tá Exatamente. certo, muito bom. Guilherme, já tem mais aí? Na fatologia terceira e quarta linhas, se podia dar uma explicação, por favor, sobre o dogma científico, quer dizer, o fundamento disso tudo. Então, o dogma científico está falando aqui mais com relação a essas pilares ou essas questões que acredita-se, né, que a metodologia científica, no sentido da replicabilidade, da reprodutibilidade da experiência, ela poderia explicar qualquer tipo de fenômeno. E a gente vê que existem uma série de fenômenos que a própria replicabilidade e reprodutibilidade não explicam. Então, são alguns dogmas que se colocam. Então, tudo que não pode ser feito em cima dessa metodologia científica acaba sendo descartado. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de um dogma científico. E como você vê a refutabilidade nisso? Eles permitem a refutabilidade? Quer dizer, Como assim? a ciência, o cientista eletronótico tem uma teoria lá, uma hipótese, ele aceita a refutabilidade dessa teoria, hipótese? Ele vai aceitar dentro do paradigma dele. A ciência é feita em cima disso, né? Claro que existem cientistas e cientistas, né? Eu até trouxe alguns exemplos aqui de cientistas que eram completamente aversos a qualquer refutação das suas ideias. Mas o processo da ciência, da construção do conhecimento, ele é em cima de processo de refutação e validação das hipóteses. Só que dentro, né? Aí voltando à parte do dogma, dentro desse paradigma atual, né, materialista eletronótico. E na patologia, na página 17, a sexta e sétima linhas, os portadores divulgadores de preconceitos extremos. Isso, por exemplo, preconceito quanto à vida além da matéria, né, ou a consciência, ou a existência das energias conscienciais. Esse é um exemplo de preconceito extremo, que é resultado do paradigma, né, ou das pessoas que defendem um paradigma unicamente baseado ou sustentado em cima do processo da matéria. É um exemplo, por exemplo, de preconceito extremo. Tá, obrigado. Guilherme. Aqui na página 19, na crescendologia, o primeiro crescendo, você coloca o crescendo argumentação empática, debate neoverpônico. Você pode falar sobre argumentação empática? Então, isso aí até é um debate ali na parte da fatologia. Eu também estou colocando ali do projeto da revista Paradigmas, né? A própria revista, ela tem como objetivo criar um debate neoverpônico, né? Um debate de ideias e criar uma ponte aí entre a ciência convencional, newtoniana, cartesiana, com a conscienciologia. Mas para fazer isso, pelo menos meu ponto de vista, né, que eu vou colocar, é necessário que você estabeleça uma comunicação. Dificilmente você vai estabelecer uma comunicação inicial criticando ferrenhamente a outra pessoa. A tendência dela é se retirar. Então, como é que eu vejo uma possibilidade de atuação, por exemplo, no processo de criação dessa ponte? Inicialmente, né, vocês sabem, a revista Interparadigmas, ela é feita unicamente, essa é escrita unicamente por doutores. Qual que é o objetivo disso? Que uma vez sendo doutores, a tendência do outro lado é não tentar te explicar, por exemplo, como a física funciona, porque eu já sou um doutor em, por exemplo, no meu caso, mecânica. Dificilmente eu vou explicar alguma coisa sobre energia, a tendência do outro é achar que eu não entendo sobre física. Então, ele vai me explicar sobre física. Se eu já sou um doutor, já conheço daquele assunto tanto quanto, ou às vezes mais do que ele já vai pular essa parte. Tá? Então, a ideia do debate inicial, uma vez feito essa aproximação, essa empatia, principalmente no processo da academia, que se procura sempre, as pessoas geralmente vão ter ouvidos aos que estão no mesmo nível em termos de titulação. Uma vez feito isso, começa a se debater, né, um assunto que seja comum aos dois.
exatamente para mostrar que você sabe tanto quanto aquele assunto quanto ele. E aí, a partir disso, você pode, é uma sugestão, né? Você pode começar a expandir e chegar perto dos limites, né? ou as fronteiras entre esses paradigmas. E aí começa a ter um debate mais no sentido de Neo-Verponso, com relação à troca de informação entre esses dois paradigmas. Essa é uma sugestão, por exemplo, quando eu falo de uma estratégia de empatia para criar o debate, porque senão não se cria o debate. Pelo menos minha visão, a revista ainda não saiu. Parte do denominador comum. Isso. Mas quando você ressalta a questão de argumentação empática, você pensou alguma coisa específica e você adjetivou a argumentação. Seria mais nesse sentido de discutir um tema em comum? Discutir um tema em comum. Mas a argumentação em si não teria essa característica empática, vamos dizer. É argumentação para mostrar que eu estou entendendo do assunto que a gente vai discutir tanto quanto você. Então, eu estou utilizando uma argumentação que é, de certo modo, compatível. Vamos debater sobre energia, sobre Pensene. Então, começa debatendo sobre energia. Então, energia é um comum entre nós dois. Nós dois, no caso, eu e a outra pessoa do paradigma vigente. Então, nesse processo dessa argumentação, é uma argumentação para criar empatia, para mostrar que os dois são... Existe um comum entre os dois, existe você está criando uma arena para, a partir desse ambiente, começar a expandir e chegar num processo de maior enfrentamento. É uma estratégia. Não sei se era isso que você estava... Guilherme, em cima disso que o Losch colocou também, no teu verbete tu não coloca o PhDeus como aquela pessoa com um doutorado, né? É mais um posicionamento da Consim? É um perfil, né? Até por que eu resolvi escrever o verbete PhDeus? Muitos colegas nossos, né, inclusive aqui da CCI, algumas pessoas consideravam que toda pessoa que tem doutorado é um PhDeus. Né? Muitas vezes se confunde o próprio PhDeus com pós-doutorado. Na realidade, pós-PhDeus é o doutor em filosofia, né? Que é PhD, isso. PhD é o doutor em filosofia, desculpe. E não tem nada a ver com o pós-doc. Né? O pós-doc é uma outra classificação que nem se considera como uma titulação propriamente dita. Tá? E aí existia uma confusão, que eu percebi que existia uma confusão de que todo doutor seria um PhDeus. Né? E aí eu resolvi, né, a partir disso, entender melhor criar uma definição do que é PhDeus, exatamente para ficar mais claro. Por exemplo, doutores, por exemplo, da Conciologia não são PhDeus pelo simples fato de trabalharem com multidimensionalidade. Então, já tira, principalmente pelo processo da eletronótica, do materialismo. O próprio Newton, né, que Newton é um exemplo, ele representa o paradigma vigente. Mas ele mesmo, ele não é uma personalidade que representa o paradigma, mas o que ele fez representa um paradigma. O Newton mesmo, ele é considerado um perfil pré-newtoniano. Ele trabalhou muito mais com ocultismo e alquimia do que materialismo. Então, não daria para configurar Newton como um grande PhDeus. Ele era uma personalidade muito arrogante, de fato. Né? Nesse sentido, ele era. Mas como um PhDeus, no sentido da definição propriamente dita, ele se aproxima muito, mas não seria um exemplo completo. Em função dele ter investido muito no processo da alquimia, do ocultismo, né? Até mais próximo ao final da vida dele, ele trabalhou com outras linhas. E dá para se dizer que o PhDeus é aquela pessoa com doutorado que se acha um deus. Porque tem doutorado, digamos assim. É como se o título de doutorado fizesse dela um deus, assim, uma divindade. Eu coloquei ali na questionologia, muitas pessoas procuram o título, né, exatamente para chegar nessa condição aí de vaidade. Mas se é uma questão de perfil, ele nem precisa ter o doutorado, no caso. Né? Ele pode ser um mestre que tem toda essa PhD, né? O PhD é até assim physical doctor, né? O philosophy doctor e tal. Na nossa sociedade parece que é um ápice, assim, é uma coisa assim que a pessoa é um sobre-humano, né?
Por isso que é o PhDeus. Claro que talvez qualquer pessoa academicista possa ser um PhDeus, mas a rigor, ao menos o meu entendimento, é que é mais para o doutor mesmo, PhD, doutor. Tem uma forte relação, PhDiva, né? Isso, tem uma forte relação com o doutor, principalmente pelo nome, pelo título, mas você pode encontrar personalidades que têm um perfil equivalente a um PhDeus em termos de pescorrência, em termos de materialismo, em termos de vaidade, de arrogância, defendendo o processo eletronótico, que não necessariamente tem um título de doutor. Isso... Não, pode ser, mas isso é exceção, né? A regra, vamos dizer assim, o termo PhDeus, ele é uma, vamos dizer, uma adaptação do termo PhD, que é doutor. Isso, que é doutor. Então, se há não doutores que são PhDeus, isso pode haver, mas a definição é para doutores. Parece lógico isso. Não, bom, eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte, gente. Se vocês observarem, nas definições em gerais e nas apreensões, quando tem essa transposição de algum conceito, né, usado na SOCIM, mas que a gente aborda na enciclopédia, a tendência é ele ser lato sensu, tá certo? Então, o que eu entendo, eu acho que é a tese do professor Guilherme, que a colocação é que a condição de PhDeus, ela perspassa os acadêmicos. Justamente. Não interessa nem se ele chega a ter esse título. Em dicionário se usa, inclusive, o termo por extensão de sentido. Isso. Pode ser, Você então, estende, porque senão vai achar que é ampliar o sentido, então, ok. É isso. É, usualmente é mais do que só para o doutor. É, claro, você tem razão em relação à origem do PhDeus, né? Isso, já extrapolou. Isso. Inclusive, eles têm eu tenho alguns outros exemplos, por exemplo, de personalidades que não têm o título propriamente, mas tem um perfil muito próximo, né? No sentido lato sensu da definição. Exatamente. De arrogância. Tem um livro que eu acho muito interessante, até como dica, esse aqui é Rivalidades Produtivas, que o título ele é mal aqui, lá, né? O título Rivalidades Produtivas não foi uma boa escolha, né? Porque é melhor o título em inglês que fala sobre, que está ali na bibliografia específica, né? Que é Acid Tongues, que são língua ácida. Na realidade, o livro não mostra que as rivalidades auxiliaram na produção ou no desenvolvimento científico. Ele mostra quanto que as rivalidades atrapalharam e atrasaram o desenvolvimento científico. Então, aqui, nesse livro, nessas disputas de poder, de pessoas que desenvolveram, por exemplo, vamos pegar o caso que está na capa aqui, por exemplo, que é o Tesla com o Edison, né? O Nikola Tesla, que era um croata, com Edison, Thomas Edison. Aparece muito bem ali a disputa entre o Tesla, que era defensor, por exemplo, da corrente alternada, e o Edison, que era defensor da corrente contínua, né? Que é vigente hoje é a ideia do Tesla, em função da corrente alternada. Mas o Tesla era um grande inventor. O Tesla tinha uma capacidade, por exemplo, quando ele pensava numa máquina, ele via literalmente a máquina na frente dele. Ele tinha até dificuldade para distinguir se era real ou era da cabeça dele. Ele tinha que passar a mão para ter certeza do que era. E ele não fazia um protótipo. Quando ele via essa imagem, uma forma, né, pensênica, ele via já com detalhes que ele poderia construir aquilo, e ele construía aquilo sem nenhum protótipo, sem nenhuma versão beta. Ele já construía com uma versão final. A ideia já vinha pronta, né? Já se formulava ali um desenho pronto. Guilherme. Oi. Só terminar aqui. E aí o Edison, por exemplo, ele roubou, ele tinha essa visão aí, né? Que o Edison ele roubava muitas ideias e desenvolvia, né? Por isso que até comparam ele lá com o Jobs. Então ele pegava ideias meio soltas e alavancava essas ideias para uma linha mais comercial. Então, nesse processo do Tesla, pegar algumas ideias do Edison, pegar algumas ideias do Tesla, passar ali para trás, teve alguns processos aí de contratos, né? Existia uma defesa muito grande do ponto de vista do Edison com relação à imagem dele.
Inclusive, nessa briga das correntes, para mostrar, por exemplo, que a ideia do Tesla era muito superior, a ideia do Edison, que era muito superior à ideia do Tesla, eles faziam eletrocução, né? Eles eletrocutavam animais em praça pública, só para comprovar que a ideia do Tesla era uma ideia mais perigosa. E durante essas eletrocuções públicas, que chegavam a eletrocutar até um elefante, né? Eles faziam preferencialmente à noite, onde os gritos poderiam ecoar pela cidade, era uma visão bem, assim, uma linha bem aterrorizante. Essa rivalidade acabou produzindo a cadeira elétrica, né? Foi daí, a partir de que eles descobriram que eles podiam eletrocutar pessoas. Então, existiu, olha o quanto de desenvolvimento nosográfico, né, de situações negativas foi produzido a partir de uma rivalidade em termos de invenção, né? O simples fato de um ter uma ideia e o outro ter outra. Eles não debateram, não houve um debate entre essas ideias. Houve uma busca, uma corrida por defesa da biografia, né, nesse caso. Porque nessa altura, o Edison já não tinha tantas ideias originais, então ele necessitava pegar as ideias das pessoas que estavam em torno dele. Mas esse é um exemplo, que é o exemplo que está na capa do livro, mas dentro desse livro existem uma série de outros exemplos que mostram exatamente como essa briga em função da vaidade, às vezes dentro e às vezes fora da academia, né, com uma visão bem materialista, com uma visão bem arrogante, causaram malefícios no ponto de vista da ciência, no ponto de vista da inovação tecnológica. Aí que tem, por exemplo, o caso do Newton com Leibniz, né, do Wallace com Darwin, né? Existem vários casos aqui que isso é bem interessante no ponto de vista de compreensão melhor, né, de estudo do como a vaidade influencia no desenvolvimento científico. Guilherme, na página 17, Fatologia, 5ª linha de baixo para cima, a irretocabilidade da ideia inspirada. Você já chegou a falar isso? Não, não falei. Seria o que, mais ou menos? Existem algumas, por exemplo, tem 2 casos, né? O Newton era assim, o Wittgenstein também era assim, né? Eles tinham uma ideia que a ideia que eles tinham, a ideia original que eles tinham, Newton no caso, ele achava que era uma ideia inspirada por Deus. Então ele era o representante de Deus na Terra no ponto de vista dessas ideias originais. Então, quando vinha uma ideia, né, essa ideia inspirada, era geralmente eles tinham com essa ideia como uma ideia que era impossível de ser criticada, ou então eles não queriam que essa ideia fosse criticada, né? Então eles tinham essa linha, mas em função de considerar que toda a inspiração ela é irretocável. Além disso, você acha que isso aí também seria a falta de flexibilidade pensênica? Ou é só mesmo, ou não há esse ponto? É um medo muito grande da crítica, né? Se pegar no caso do Newton. Por exemplo, o Newton e o Darwin, eles tinham... Darwin, por exemplo, demorou muito para publicar, e o Newton, os achados que ele tinha, as ideias que ele tinha, geralmente ele guardava na gaveta, ele não publicava. Ele só queria publicar quando aquela ideia estava concluída, ou, no ponto de vista dele, perfeita, redonda. Porque se ele publicasse, que é a ideia da ciência, publica um achado para depois, conjunto com os outros, e fazendo uma construção conjunta, isso não existia, no ponto de vista dele, por exemplo. Ele já queria que o negócio, que a ideia fosse apresentada pronta, exatamente para minimizar o máximo possível as críticas. Então são pessoas muito contrárias a qualquer tipo de crítica com relação às suas ideias, com relação aos seus achados. Tá? E isso aí atrapalha muito, porque daí a pessoa ela deixa de apresentar, ela deixa de publicar, e pode ocorrer, né, porventura, da pessoa ela chegar a dessomar sem ter aquelas ideias publicadas. Aqui, então, na CCCI, você falou que existe alguns exemplos, né, assim, alguns episódios que pode acontecer também. Mas como aí não assim? Você falou isso ou eu não entendi isso?
aqui na CCCI, por exemplo, existe algum Não, exemplo eu acho- prático, não é o nome da pessoa, mas algum exemplo, como que isso pode ocorrer? Do ponto de vista de nosso receio da aqui, crítica, do dia a dia aqui nosso, o que a gente pode eu acho fazer para minimizar eu isso? acho que apresentar mais as ideias, né? Eu acho que as pessoas elas restringem muito a expressão em função, pode ser, de experiências pretéritas com relação a críticas, né? E com relação a não compreensão daquela ideia. Toda pessoa que está trazendo uma verpom, ela naturalmente, dificilmente ela vai ser imediatamente compreendida pelos contemporâneos, né? Porque é uma ideia nova, é uma ideia que mexe. Então, naturalmente, vai existir uma crítica. E aí as pessoas elas seguram muito a ideia original, a ideia delas, por exemplo, a publicação, o verbete, o livro, porque eles querem que quando saia o mais perfeito, sem erros possível, né? Para minimizar ao máximo essa possível crítica. E muitas vezes isso bloqueia o próprio processo dela inventivo, de inventividade, de criatividade, por não dar vazão a essas ideias que são inspiradas, né, pela equipe de amparadores, né, pelas equipes Guilherme, só técnicas. para completar essa questão do Newton, que eu já li, o Newton é o seguinte, ele achava que a ciência, a substância da ciência, tudo por trás da ciência era Deus. Porque ele tinha uma concepção, ele era muito religioso, e naquele tempo era comum filósofos, cientistas, colocarem Deus no meio. O próprio Descartes colocou a substância, tudo é de Deus. Então, existe uma deificação da ciência a partir desse conceito filosófico. Só para explicar um pouco também do Newton e de outros da época. Guilherme. Só aproveitar para dar uma dica, que tem o professor Cícero, né, ele deu um web conference esses dias com relação a Newton, lá pela web conference da Apex. Aí se vocês procurarem no YouTube, ele pesquisa Newton há muito tempo, então ele dá tem 1h30 lá de levantamento biográfico com relação a Isaac Newton. Agora, Guilherme, diga, pode falar. Tem a questão do princípio da imparcialidade, que é um dos pilares da ciência e até utilizado para contrapor o paradigma conscienciológico em relação à autopesquisa, né? Então, se defende muito a imparcialidade. E o caso do PH Deus, ele exemplifica justamente um contrassenso em relação a esse princípio. Então, eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido aí. Porque ele exalta a questão pessoal e, ao mesmo tempo... Né, isso, ele exalta o pessoal, mas não estuda ele. Exatamente. E aí, como é que... Isso, a imparcialidade da pesquisa. Então, como é que você podia explorar aí, ou trazer alguns exemplos? A tendência, né, há uma tendência natural da pessoa ela selecionar os fatos que vão corroborar com a hipótese dela, né, que é o processo lá, por exemplo, que a gente vê na academia da pessoa do PH Deus, que está defendendo uma ideia, e ele, naturalmente, isso faz parte da consciência humana, ele vai selecionando os fatos que são mais afins com a linha que ele está desenvolvendo, e, naturalmente, a tendência é descartar, ou excluir, ou ignorar os fatos contrários. E isso, às vezes, acaba indo contra pessoas. Por exemplo, tem uma pessoa no grupo que digamos que eu esteja desenvolvendo uma determinada linha de pesquisa. E aí chega uma outra pessoa nova que vai desenvolver, às vezes, a mesma linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Eventualmente, ela pode ir um pouco mais à frente ou trazer uma abordagem um pouco diferente. Há a tendência, né, de ocorrer uma espécie de exclusão social, principalmente dependendo do poder ou do status que o principal, né, o titular, ele tem perante o grupo. Tá? Então, há essa tendência da pessoa ela selecionar e perder a isenção dos fatos que vão corroborar com a hipótese dela. E o que a gente faz é exatamente o contrário, né? Que os nossos fatos é que vão nos levando à pesquisa. Tá? E aí a gente olha, no caso, faz o processo de autopesquisa do ponto de vista multidimensional, energético, multisserial, né? Mas com um
procurando ter, no caso, a maior isenção possível nesse sentido. Né? Não sei se... Professor Guilherme, tem uma pergunta que você já respondeu, se você quiser complementar. Na nona linha da página 17, na fatologia, ele está perguntando, pedindo para você comentar sobre a irretocabilidade da ideia inspirada. Se você quiser complementar, colocar mais alguma coisa. Eu acho particularmente, só assim, eu acho interessante esse item. Ele acho que dá um bom caldo, um bom cotejo com a questão das nossas inspirações parapsíquicas, não é? Isso, a gente tem uma série de inspirações e aí, para evitar que aquela energia que veio naquela ideia, ela minimize ou que ela diminua, porque ela faz muito sentido muitas vezes na nossa cabeça, então aquilo ali te dá um estofo, né? A consciência, né, a pessoa, ela pode evitar de apresentar exatamente para evitar a crítica. E digamos que ocorra alguma crítica em cima dessa ideia inspirada, a tendência da pessoa é ela também se retirar completamente de campo. Existe também um traço relativo ao processo do PH-Deus, é essa pessoa que entra, mas se recebe alguma crítica, ela sai completamente. Né? Newton fazia isso, tem vários casos, né? Atualmente eu tenho estudado alguns casos de inventores que não receberam, vamos dizer assim, a devida glória ou reconhecimento com relação às invenções. E esses inventores, eles acabam entrando num processo de depressão, né, esses no caso que eu selecionei para estudar, e a tendência deles é dessomar num maior isolamento, em processo depressivo, porque não houve o reconhecimento da ideia que a pessoa trouxe. Né? E, às vezes, um processo anterior desse gênero pode levar a pessoa a evitar expressar qualquer ideia que ela tenha para não replicar aquela visão, aquela experiência que ele teve no passado. Tem um caso que eu estou estudando mais recentemente, que é o caso de um padre chamado Landel de Moura, o Roberto Landel de Moura, que é um padre lá do Rio Grande do Sul, que inventou o rádio antes mesmo do Marconi. Só que não houve um reconhecimento dele com relação a essa invenção. Como ele era um padre, não houve uma comunicação com a academia. Né? O Brasil recém tinha saído lá do período separado, né? Um Estado laico. Então a academia não quis se envolver. O governo também não reconheceu. E quando ele viu que ninguém reconheceu aquele invento, ele voltou para casa e rasgou todos os originais dele. E, a partir disso, ele não quis mais falar do assunto, botou uma pedra em cima e disse que ia levar para o túmulo todas as ideias que ele trouxe. E que ele não quer mais brincar, pegou a bola e saiu do campo. Né? Porque ninguém não teve esse reconhecimento. Né? Então, esse processo de reconhecimento ele é natural com qualquer pessoa que traga alguma coisa nova. No caso dele, ele teve muito problema, porque, primeiro, ele era padre, né? A igreja não gostava do que ele fazia, ele trabalhava com o processo de Kirlian, antes do casal Kirlian ter inventado, fazia cura, trabalhava com a parapsicologia, e aí a igreja enviava ele para locais onde não tinha energia elétrica, exatamente para ele não poder desenvolver, e mesmo assim ele fez um esforço enorme, mas o governo ignorou ele, porque quando ele foi fazer o registro da invenção dele nos Estados Unidos, quando voltou, ele achou que ia ser reconhecido em função de ter feito aquele registro. E quando ele voltou, foi um representante do governo falar com ele, porque ele queria colocar, que nem o Marconi fez lá na Itália, colocar 2 navios distantes um do outro para fazer uma comunicação de rádio. E aí o representante do governo perguntou qual é a distância que tinha que estar os navios. Ele disse que qualquer distância, que no futuro aquele meio de comunicação que ele tinha inventado ia permitir uma comunicação interplanetária, que é o rádio, que hoje a gente sabe que funciona desse jeito. Só que o pessoal tirou ele para louco, ele foi um pouco inocente também nesse sentido, né? Tirou ele para louco, ignorou completamente ele, e aí ele entrou nesse processo de isolamento, né? De ostracismo, né? Ele nunca mais quis falar no assunto e rasgou os originais. Então, esse é um caso, por exemplo,
de uma situação que atrapalha, né, em função da vaidade, em função dessa necessidade de reconhecimento e glória, né, atrapalha o desenvolvimento das ideias que ele teve. Ele nunca escreveu nenhum livro. Tem vários do estilo dele que desenvolveram, dessomaram em depressão e não escreveram nada. Né, simplesmente não queriam tocar mais no assunto em função de não ter tido nenhum reconhecimento. É diferente, por exemplo, se pegar ali na filmografia, tem o Quase Deuses, que mostra, né, aquela boa parte, né, todo mundo já viu, que mostra o médico, né, que trabalhava lá com o Vivian, que não tinha formação como doutor, e ao mesmo tempo ele conseguiu fazer uma inovação. O Vivian não teve reconhecimento, mas mesmo assim ele continuou a trabalhar. E ele foi ter um reconhecimento bem tardio, já depois da dessoma do médico, que auxiliou ele a desenvolver aquele novo tratamento para as crianças, aquelas que ficavam azul, não sei qual é o nome. Tem um nome técnico para isso, né? Cianose. O Guilherme, qual é mesmo o nome do padre? Do filme do padre? O padre é o Padre Landau de Moura. Tá, e o livro? O livro aqui, esse aqui é o último, um Herói Sem Glória. Existe hoje um grupo de pessoas que procura recolocar, né, o Padre Landau num hall da fama, né? No ano passado, recém que ele foi reconhecido, entrou no hall dos heróis do Brasil. Aí o governo reconheceu, mas isso foi no passado, mais de um século depois dele ter inventado. Então existe hoje todo um garimpo, né? As pessoas ficam procurando lá um resgate da memória dele, de um grupo, principalmente relacionado aos radioamadores, para reconhecer, para que tenha um devido reconhecimento do que ele inventou. Como ele, existem vários outros exemplos, né? Tem, por exemplo, o Preston Tucker, que era um americano que desenvolveu um carro que na época ele foi muito criticado porque o carro dele tinha cinto de segurança. E o fato de ter cinto de segurança no carro demonstrava que o carro era uma coisa perigosa. Só que daí, no caso dele, não foi o governo, não foi a igreja que foi contra, foi a indústria automobilística que foi contra. Ele até veio para o Brasil, depois ele tentou desenvolver um veículo aqui no Brasil, mas também foi colocado de lado. Tem o caso do Gurgel, no Brasil, né, que inventou o carro do Gurgel, que também dessomou, né, com o processo de não ter conseguido fazer o que ele queria fazer, né, nesse sentido, desenvolvimento de um veículo 100% brasileiro. E assim vai, tem vários exemplos desses. Certo. Bom, temos perguntas aqui. Na fatologia, na página 17, 10ª linha, ele pergunta, gostaria que você abordasse a esquizofrenia da pesquisa materialista. A esquizofrenia da pesquisa materialista é no sentido da seleção ou na criação de um mundo particular, que é o processo materialista. O esquizofrênico, até certo ponto, ele cria um mundo, particular ou distorcido, porque a vivência do mundo real gera um certo desconforto. A gente pode ver, é uma forma de compreender. Para o materialista seria a mesma coisa. Tá? O foco único e absoluto em cima do processo da matéria é feito em função, que nem eu já comentei antes, da estabelecimento de um local de poder. No caso, não seria um local propriamente dito, mas um paradigma de poder, porque a ampliação desse paradigma colocaria ele em situações de desconforto e que ele não teria ele perderia esse poder, Eu até coloco ali, tem uma paradoxologia, por exemplo, o PH Deus com o inversor. O inversor, ele tem um paradigma muito mais, trabalha com sociologia, ele tem um paradigma muito mais amplo do que o PH Deus. Oi. Então, poder ser aprendiz. Voltou? O paradoxo do professor PH Deus veterano, poder ser aprendiz perante o aluno intermissivista, inversor existencial.
É um Isso. senhor paradoxo, realmente. Exato. O aluno intermissivista, o inversor, ele tem essa visão, né, do processo multidimensional. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas criticam, então, mas o processo, não vou falar só da academia, assim, mas o processo de desenvolvimento das tecnologias, ele parte, né, dessa visão eletronótica, só que há uma restrição, é que nem a pessoa ela pensar só com o cérebro e ela pensar com um nível maior de coincidência, com os chakras desbloqueados, com uma expansão de consciência, é um outro patamar de raciocínio que poderia chegar a desenvolvimentos mesmo tecnológicos muito além do que a gente tem hoje. Só que isso não é... Isso é minimizado, né? Isso não é levado em consideração. A pessoa que ela, por exemplo, que trabalha com intelectualidade, mas não trabalha com energia, ela tem um certo teto, né? Você começa a pensar, começa a raciocinar e começa a entrar num processo de expansão, um processo de soltura, a tendência é o pensamento ele se expandir muito mais do que aquela pessoa mais materialista, mais intrafísica, né, que fica mais no processo comum. Então, mesmo dentro da área do PH Deus, o intermissivista ele pode ir muito mais além, em função do acesso a essas paratecnologias, as ideias originais, né, todo esse processo de obtenção dessas informações com maior clareza a partir da interação com o extrafísico. Certo. Posso fazer uma... Claro. Não, é só essa... Quando eu li esse item, né, eu entendo, né, a intenção, mas me ocorreu a seguinte ponderação, né, assim, também, que às vezes o inversor ele tem consciência disso e às vezes ele vai e afronta o professor, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente... Até na Sinvex, assim, a gente conversa, né, com o próprio pessoal do Greenvex, tudo assim, eles perguntam, como é que eu faço? Eu já estudei isso que o professor está ensinando, isso aí é muito banal, alguma coisa assim. Olha, você já pensou, por exemplo, em esterilizar energia para o seu professor, para ajudar ele a dar aula melhor? Entende? Aí também é outra faceta do paradoxo, né? Que às vezes o inversor vai vai meio que ficar arrogante perante o próprio PH Deus, e você cria uma... Então é um embate de... Eu acho que cabia essa ponderação só para também, tipo, vai com o inversor assim mais novato, que está começando a ouvir isso, vai lá e resolve afrontar seu professor. Justamente se o seu professor é PH Deus, né, não afronte ele. Né? Você não é indicado fazer isso. Né? Estude bastante, depois você passe, depois debata com ele. Fique independente e depois critique. Ele sente-se total, né? Então a gente tem que ter cuidado porque, né? Então ele se sente muito sábio. Na verdade, ele tem uma limitação, né? Então não é o caso de entrar numa concorrência ou numa competição em sala de aula. Não é esse o ponto, né? O ponto é o quanto cada um pode acrescentar dentro do seu nível de conhecimento. Porque a pessoa pode ser muito especialista numa área, mas não quer dizer nem que ele é PH Deus também. É como ele se sente, mas não quer dizer que ele saiba tudo também daquele tema, não é isso? O PH Deus, ele tem geralmente eles são muito específicos, né? Eles têm uma linha muito restrita, né? Difícil, a gente não encontra mais com tanta facilidade aqueles pesquisadores que abrangem uma área grande ou vasta de interdisciplinaridade. Assim, a colocação foi mais prudencial, né? No sentido assim, olha, se o seu professor tem essa atitude, não vá assim, toma cuidado na maneira de interagir com ele e tudo, né? É o que a gente vê, né, dos alunos, e é uma problemática que a gente já encontrou muitas vezes na Sinvex, até já passamos por isso, tudo. Então, mas nesse sentido, é lógico que o cara se acha PH Deus, né? Ele não é nenhum Deus. Comentar ainda? Eu posso? Eu queria pedir licença para vocês, eu vou fazer de novo aquele aviso já feito ontem, porque várias pessoas chegaram aqui, e também tem o hábito, né, da megaforização, e eventualmente alguns teletertulianos também podem estar entrando em contato com a tertúlia, né, com o nosso site, antes que tomem algum susto, né, vamos aqui atualizar dos novos procedimentos na tertúlia
e no holociclo, tá certo? Eu estou falando aqui, esse documento, ele foi escrito pelas equipes da verbetografia, do tertuliário e do holociclo. Esse documento foi feito ontem, dia 12 de junho. Né? Então, um comunicado. Informamos que, devido à orientação médica, o professor Valdo Vieira reduziu suas atividades a partir de hoje. A partir de ontem, no caso, certo? Priorizando agora a escrita da sua obra-prima, o Dicionário de Ortopensatas Verponológicas. Profilaxia. O professor Valdo está bem. Essa é uma medida profilática para a manutenção da sua saúde. Exclusão. O professor Valdo não realizará mais as seguintes atividades. Tertúlias à tarde, que passam a ser coordenadas pela equipe de verbetografia. As megaforizações nas quintas-feiras, o atendimento no holociclo às quartas-feiras e as reuniões, cursos e eventos extras. Também ele manterá continuidade nas seguintes atividades: mini tertúlias de domingo a sexta-feira, círculo mental somático aos sábados, e ambos os eventos serão no horário de 9 às 11, aqui no próprio tertuliário, tá certo? E até para atualizar vocês, hoje de manhã na mini tertúlia, a gente teve a oportunidade, né, quem estava aqui presente, de ouvir o professor Valdo comentando que já a partir de ontem mesmo, dessa madrugada, ele já está podendo produzir mais, trabalhar mais na atual GESCOM dele, né, denominada por ele próprio a sua obra-prima, né, que, como eu falei, é o Dicionário de Ortopensatas Verponológicas. Ele tem comentado o trabalho que é a feitura dessa obra. Ele já leu mais de 1 milhão de pensatas e continua lendo, continua pesquisando. Então, sem dúvida, é um trabalho muito trabalhoso. Então, a gente está colaborando, de certo modo, ajudando ele a ter mais tempo para essa produção, tá certo? E todos nós aqui presentes, vocês teletertulianos. Bom, então, dando continuidade aqui, nós temos uma pergunta fora do contexto do verbete, né, que o teletertuliano ele gostaria de saber o que a conscienciologia pensa a respeito da redução da maioridade penal. Bom, pelo que eu sei, já ouvi o professor Valdo falar, ele é a favor. Eu vou pedir ajuda aqui, a opinião dos advogados, né, dos especialistas, mas pelo que eu sei, até minha própria opinião também, mas, enfim, a pergunta aqui é sobre a opinião da conscienciologia do modo geral. Então, é a favor, sim. O professor Valdo já comentou isso, que ele acha importante a redução e dar responsabilidade às pessoas, já que desde tão novas já estão tendo outras responsabilidades, né? Exemplo das mães com 11 anos de idade, enfim. Queria ouvir, então, a opinião de vocês, professora Marlene, professora Cristina Aracá, que quem mais quiser ajudar aí na resposta. Eu penso, Dulce, como você e como o professor Valdo. Uma das fontes do direito são os costumes. Então, se existem crimes bárbaros sendo praticados por menores, eu penso que é a hora de rever tanto os costumes quanto as leis. E a gente tem que lembrar que o nosso Código Penal é de 1940. Então, são 73 anos de defasagem. Está na hora da gente rever, sim. Eu sou super a favor. Alguém quer falar, professora Cristina? Eu sou favorável à condição da redução da maioridade penal, mas a gente só tem que lembrar o seguinte, né, que não é isso que vai fazer com que a criminalidade se diminua, né? Então, assim, pode ser uma medida que venha justamente responsabilizar aqueles que já têm condições, né, de fazer atos. Cada vez mais a gente vê que menores estão sendo utilizados para a questão da criminalidade, estão se enveredando por isso, mas não é isso que vai fazer a redução da criminalidade. É isso que a gente tem que deixar bem claro, né? A gente tem que partir para o processo educativo, reeducativo, né? Já está mais do que comprovado de que determinados tipos de penalidades, principalmente a detenção, para determinados tipos de crime, não resolve nada.
simplesmente piora a situação, né? Então, assim, como uma medida, de repente, mais emergencial, ou até mesmo uma discussão sobre a condição da responsabilização da pessoa pelo fato que ela faz, é válido a gente se pensar nisso, mas sem a ilusão de que é isso que vai, né, diminuir a criminalidade e de que vai tirar os jovens hoje em dia que estão partindo para o mundo do crime, tá? Então a gente tem que pensar em outras medidas profiláticas também a médio e longo prazo, até curtíssimo prazo, para melhorar a condição da criminologia como um todo. E a educação a gente sabe que é o mais importante, claro. né? Eu concordo Certo. com o que a Cris falou, questão da reeducação. Mas o que a gente vê, né, principalmente no Rio de Janeiro, Brasília, que são locais onde menores que têm alto poder aquisitivo cometendo crimes, eles já cometem o crime embasados no conhecimento de que eles não são punidos, não serão punidos. Então, isso aí já é uma realidade nossa. Mas o que a Cris falou está perfeito, é reeducação. Ok, então, pessoal. Temos aqui o verbetógrafo. Alguém quer falar mais sobre isso? Pois não. Liga. Tá ligado? Ponto importante que deve ser destacado e que, inclusive, o governo, por isso, é contra essa baixa da maioridade, é que as prisões atualmente não têm condições de atender essa demanda da prisão desse pessoal. Então, teria que, inicialmente, ser revisto todo o sistema penitenciário para que houvesse a capacidade de atender a demanda que essa minoração da idade traria. Ok, obrigada. Quer falar? O que eu queria acrescentar ao que Cristina falou, que eu concordo totalmente com o que ela disse, que em termos de punição, não é somente punição, tem outro tipo de medida que tem que estar, vamos dizer assim, acorde com isso. A questão da pessoa ser punida tem que estar também relacionado com o resto das questões civis e tudo mais, direitos e obrigações. Ou seja, assim como uma pessoa pode ser hábil, estou dando simplesmente um exemplo, para o serviço militar a partir de uma determinada idade, tudo tem que estar correlacionado com uma certa lógica legal. Não é somente a punição da pessoa pelo fato do que ele tem cometido. Tem toda uma série de direitos e obrigações civis que tem que estar de acordo. Com isto quero dizer que toda a questão legal tem que ter uma coerência conforme daquilo que seja estabelecido. Certo. Tá bom, gente. Vamos adiante, então, aqui com... Temos muitas perguntas aqui sobre o PhDeus. Ao verbetógrafo, então, na fatologia, página 17, 12ª linha, a rejeição de argumento pelo simples fato de o mesmo ser insólito, poderia explicar? Isso, é o processo da evitação de entrar numa área de pesquisa em função daquilo ser muito diferente ou não comum do convencional. Há a tendência da gente entrar ou escolher áreas de pesquisa em função do que é mais fácil de ser publicado, né? Tem o publicar ou perecer, né? Então existe uma necessidade dentro da academia que a gente publique artigos com uma certa frequência. E o ser humano, né, a tendência do caminho mais fácil é você selecionar áreas de pesquisa, selecionar áreas onde é mais fácil se encontrar um investimento, inclusive financeiro, para o desenvolvimento daquela pesquisa, e áreas onde vai ocorrer um maior reconhecimento para a publicação daquela pesquisa, né, dos resultados daquela pesquisa. Então, óbvio que é essencial, né, é muito importante a publicação, mas assim como às vezes a gente olha só o ponto final, por exemplo, é muito importante que todos os alunos se formem no secundário.
e aí ocorrem certas distorções de pulo de séries, né, de evitação que a pessoa rode. Isso também ocorre do ponto de vista da necessidade da publicação e essas distorções que ocorrem dentro da máquina. Aí, acho que é isso. Certo. Eu queria fazer uma pergunta aqui no ar. Quando a gente tem um parente PhDeus, vale a pena a gente estar tentando debater alguma coisa com ele ou é melhor evitar? Vale. A esperança é a última que morre. Sempre vale. Só que aí tem que ter a estratégia, né, que a gente estava falando. Por exemplo, a revista, estava falando mais no início, a revista Interparadigmas, né, o nosso editor-chefe está aqui, ela tem esse intuito de estabelecer essa comunicação e principalmente para que a comunidade acadêmica ela veja que pessoas do mesmo nível de conhecimento dela, né, das áreas afins, também pesquisam áreas relacionadas à multidimensionalidade, a processo de energia, né, e sem entrar no processo místico religioso. Só que para isso existe uma estratégia, né? Como que vai ser a estratégia para estabelecer uma comunicação, que foi até uma pergunta que o professor Lodge comentou no início, estabelecer uma comunicação no início empática, para daí depois expandir esse debate e aí auxiliar a pessoa a fazer a reciclagem dela. Eu posso comentar um pouco mais sobre a revista, de repente, até para divulgar, assim, as pessoas que chegaram depois e estão acessando, né? É assim, a revista Interparadigmas, ela reúne, né, os voluntários da Conscienciologia, professores que já têm o título de doutorado, com o objetivo de, com isso, criar um rapport com os doutores e, digamos, pesquisadores da ciência convencional. Então, assim, quais são os dois princípios básicos disso, né? O título de doutorado, ele funciona como uma espécie de uma chancela no mundo acadêmico. Quer dizer, a pessoa que ela tem o título de doutorado, para todos os efeitos dentro da academia, ela fala o que ela quiser. Quer dizer, ela é tão igual quanto qualquer outro doutor, digamos assim. Então, tendo o título de doutorado, a gente pode se colocar dentro da academia com uma pretensão científica, né? Isso é o primeiro ponto, quer dizer, o próprio título. O segundo ponto é o seguinte, a pessoa com título de doutorado, ela teve aquele treinamento, digamos, dentro da disciplina científica convencional, e ela é capaz de utilizar os conceitos, as teorias, as metodologias que o doutor da ciência convencional utiliza. Sendo assim, isso estabelece uma interlocução. Quer dizer, nós podemos, através do paradigma consciencial, estabelecer um diálogo interno com o paradigma convencional. Entende? Isso é um ponto muito importante, porque nós estamos aqui nas ICs, né, aqui na tertúlia, nos cursos de Conscienciologia, claro que nós estabelecemos um diálogo, só que ele é um diálogo estando dentro do paradigma consciencial, digamos assim. Quer dizer, então, quem está interessado, vem ao nosso encontro e vai receber esclarecimento, e é assim que funciona. A nossa intenção já é diferente disso. Quer dizer, a gente quer poder estabelecer uma interface, ou uma interseção entre os paradigmas de fato. Através de um campo, vamos dizer, de vocabulário comum. Nós podemos, a princípio, né, estamos com essa pretensão de dominar, ao mesmo tempo, o vocabulário do paradigma consciencial e do paradigma convencional. Então, a gente pode fazer uma espécie assim, de um campo interparadigmático. Essa que é a intenção. Ou como se fosse assim, estabelecer um holopensene de transição de paradigmas. Quer dizer, que haja um holopensene em que as diferenças entre os paradigmas se tornem, digamos, solúveis, ou possam se encontrar e ser trabalhadas numa argumentação. Entende? Então, nós estamos num processo entre os paradigmas, essa que é a intenção. Agora, só atualizando então na prática, né? Nós já temos a primeira chamada de trabalhos, que foi encerrada no final de fevereiro, e nós recebemos o total de 8 artigos de doutores dentro da CCCI, 7 de dentro da CCCI e um de uma pessoa de fora da CCCI. É um professor de uma universidade. E eles já foram revisados, as revisões já foram devolvidas e os artigos estão numa fase de reformulação, que vai terminar agora, final do mês.
Então, nós temos, a princípio, já uma quantidade de artigos, né? Nós temos já um domínio de internet registrado, nós temos e-mail, o site está em processo de elaboração, nós já temos um logotipo para a revista. Então, nós prevemos, assim, com realismo, que até o final do ano a primeira edição vai sair. Tá? Essa é a nossa previsão. Isso a gente ainda está, a princípio, sim, né? Ainda não foi bem, vamos dizer, formalizado, mas a princípio, sim. Alexandre, uma dúvida aqui. As pessoas do paradigma convencional, elas podem publicar? Podem. Tá? Para publicar na revista Interparadigma, nós temos 2 critérios. Tá? O primeiro deles é justamente a questão do doutorado. Né? Nós estamos jogando esse jogo, digamos assim. Então, é o doutorado, a pessoa que tem doutorado. E o segundo ponto é, seja quem for, digamos, né, qual for a procedência científica da pessoa, ela tem que estabelecer relações com o paradigma consciencial. Então, ela tem que... Nós, por exemplo, aqui da CCCI, nós temos que estabelecer relações entre 2 paradigmas. Eu não posso fazer um artigo, por exemplo, só de conscienciologia. Não. Ele tem que estabelecer uma relação explícita com conceitos do outro paradigma. E uma pessoa que não é da CCCI, a mesma coisa. Então, ela vai ter que estudar, ler os textos de conscienciologia e ela vai ter que estabelecer essa interlocução explícita. Interessante. Pode, microfone. Pode. Até o professor Walden, logo que ele lançou a ideia, ele falou assim, né, que no momento que nós recebermos um artigo ou uma correspondência, sabe, metendo pau, digamos assim, ou criticando o trabalho, etc., isso vai ser um indicador de sucesso da revista. Tá certo. Exatamente, gerar o debate. Faz sentido. Deixa eu só voltar lá a pergunta lá do colega. Com relação, principalmente, a parentes, sendo PhDs ou não, sendo doutor ou não, as pessoas elas percebem o processo das energias, mesmo que elas estejam lúcidas para isso ou não. Então, principalmente na interação familiar, que são pessoas que te conhecem desde que você nasceu, dificilmente alguma coisa que a gente fale vai surgir um bom efeito. Pode até surgir, mas é um pouco mais complicado. A pessoa ela vai perceber principalmente o teu exemplo no lidar com essas questões que ela também lida no dia a dia. Então, esse exemplo, pessoal, que você passa é o que vai fazer que vai produzir a maior reflexão nesse seu colega aí, nesse seu parente. Certo. Pergunta ao professor Guilherme. Poderia aprofundar sobre a frase enfática? A frase enfática. A frase enfática está falando ali do Mater Pensene, da vaidade, né, que é o que está por baixo dos panos, a intencionalidade, né, que é o processo do Mater Pensene, que é aquilo que está presente em tudo que a pessoa faz, né, de alguma forma, é aquele aspecto motivador dela a executar essas atividades. Né. Então, no caso aqui, está colocando que o Mater Pensene da vaidade, que é esse, vamos dizer assim, o bastidor da volicionalina dos PhDs nas universidades, é evidenciado por uma suntuosidade do currículo vitae, né, que é o processo de um currículo, às vezes, muito cheio, recheado, né, invejável, né, importante isso dentro desse meio. Questão das publicações. Das, né? Publicações, exatamente, né, a quantidade de publicações, o nível das revistas onde essas publicações foram inseridas, associado ao pauperismo da ficha evolutiva pessoal, associado a uma carência, a uma fraqueza, a uma falha, ou pouco resultado disso tudo na ficha evolutiva da pessoa. Óbvio, todo o trabalho, é possível o processo sinérgico, né? Você ter um processo, um resultado de produção acadêmica grande e, ao mesmo tempo, a linha, o interesse dessa produção, dessa pesquisa, também ter um interesse interassistencial. Isso é possível. Né? Mas no processo do PhDs, como ele está interessado mais no processo da vaidade, do reconhecimento, né? do poder, né? Perante os seus colegas, porque ele só conversa de doutor para doutor, o objetivo dele não é a interassistencialidade em si, mas sim o recheio, o preenchimento, né? O quanto mais, melhor, no ponto de vista de publicações.
E aí acaba se produzindo linhas de pesquisas com um resultado prático para a sociedade muito baixo. Isso é comum. Porém, muitas vezes são linhas de fácil publicação, são linhas que você consegue um investimento financeiro para o desenvolvimento com maior facilidade. E, às vezes, não só não vão gerar favor para a sociedade, como vão gerar um problema para a sociedade. Como, por exemplo, essas pesquisas encomendadas da área de remédios, da área de eletromagnetismo, de celulares, né, transgênicos. Então, isso aí também é uma variável. Não só a ficha evolutiva fica paupérrima, como fica negativa nesse sentido. Certo. Alverbetógrafo. Em sua opinião, nos modelos educacionais superiores atuais, há um modelo onde se priorize, pelo menos se tente, a transformação interior junto à criação de opinião? Se há, poderia citar alguma referência? Eu não conheço muito bem essas outras linhas, né? Eu vejo que dentro da universidade, da área que eu atuo, né, não há um investimento no ponto de vista de desenvolvimento pessoal mais amplo, né? Principalmente eu trabalho na área de engenharia. Os alunos de engenharia, tem muitos alunos que saem com foco, né? A própria universidade ela não auxilia muito isso no desenvolvimento tecnológico. Não faz diferença muitas vezes se a pessoa está desenvolvendo alguma coisa que é poluente ou se é alguma coisa que é belicosa, né, no ponto de vista armamentista. Então, não há, de modo geral, esse desenvolvimento pessoal do ponto de vista ético, cosmoético, muito menos. Há um ponto de vista material. A questão não é o benefício daquele investimento, é se a pessoa vai conseguir ou não. Né? Se aquilo ali vai dar uma boa visibilidade ou não, se aquilo ali vai trazer algum recurso financeiro ou não. Não se aquilo ali vai necessariamente ajudar outras pessoas. Na tecnologia isso é muito comum. Né? No desenvolvimento tecnológico, esse processo que está falando aí de rádio, né? Que a gente já comentou aqui antes, já teve outros verbetes falando sobre o ruído ambiental dos rádios, né? Da comunicação via rádio. Não interessa se aquela comunicação via rádio ela vai gerar algum problema para a saúde, interessa que vai ser possível fazer. Né? E a pessoa que está comprando, que vai ter investimento, que vai ter pessoas interessadas naquilo lá. Certo. Alverbetógrafo. Você vê alguma geração de emprego de doutores e PhDs fora do ambiente acadêmico, fora das instituições federais e particulares de ensino superior? Existem instituições de pesquisa que investem no processo dos doutores. Eu vejo assim que os doutores da universidade eles são positivos no sentido que o doutorado, a pessoa quando faz doutorado, o mestrado, o doutorado, ela aprende a fazer pesquisa, do ponto de vista acadêmico convencional. Tá? E para o aluno também fazer pesquisa, é importante que ele conviva com professores que sabem fazer pesquisa, né? Que não são só reprodutores de informação. Né? Aquele professor que, ao mesmo tempo, ele conhece o assunto, mas ele inova e procura conhecimentos mais avançados dentro daquele mesmo assunto. Para o aluno conviver com professores assim, isso também alimenta no aluno essa motivação de produzir ciência, de produzir conhecimentos novos. E quando o professor ele tem um baixo, né, por exemplo, interesse no processo da pesquisa, isso de certa forma também influencia os alunos. Não que não possam existir alunos que passaram professores que não desenvolvem pesquisa e que se tornam pesquisadores, existem. Mas quanto mais referência o aluno tiver de professores que desenvolvem pesquisa, né, que geralmente são os doutores, os mestres, porque ele tem uma maior facilidade de obtenção de recurso, né, ele tem nem o Zaslav estava comentando, ele tem uma maior circulação dentro desse meio, né, ele tem maiores facilidades, isso favorece ele no desenvolvimento de pesquisas, na obtenção de recursos, etc. Ok. Professor Guilherme, em etimologia, verificamos que a palavra Deus surgiu apenas no século XIII.
era uma curiosidade histórico-linguística que eu não sabia. Que termo era usado antes para expressar a divindade? Chama Mabel, professor Laurentino, não sei se ele está presente. Agora, só queria lembrar que a etimologia se refere à língua portuguesa. Tá certo? A etimologia da enciclopédia se refere à língua portuguesa. O termo correspondente à língua de origem, né, o termo exato, essa datação é na língua portuguesa. Tá certo? Então, não sei se o professor Guilherme tem... a referência básica aqui de etimologia é o dicionário Wise, é uma grande fonte, né? E não sei se você quer complementar alguma coisa, se tem algum etimologista presente que queira completar. E para o teletertuliano, né, só que pegando um gancho aqui para a verbetografia, né, a professora Mabel é especialista em etimologia, mas a gente sabe, dito pelos próprios coordenadores da equipe do WISE, né, do dicionário WISE, que ele tem essa pretensão de ser um dicionário etimológico. Então, é uma excelente fonte. A gente recomenda que vocês consultem a edição anterior, a edição original. A última edição, já com a nova ortografia da língua portuguesa, infelizmente, ela não é completa. Tem bem menos verbetes e, enfim, tem menos fonte, menos dado etimológico. A gente orienta para consulta, para verbetografia, né, a edição original, tá certo? Bom, ao professor Guilherme, então, a gente tem mais perguntas aqui. Ele está perguntando, ela está perguntando se existe, colocando, né, existe na história das ciências exemplos homeostáticos sobre esse tema, ou seja, pessoas que não tinham esse medo da crítica e que construíam junto com outras o conhecimento? Não, com certeza, tem vários exemplos. Por exemplo, William Crookes, né? Ele é um cara que era reconhecido como químico, né? Ele era famoso como químico e físico, e ao mesmo tempo ele entrou para estudar lá a parte de energias, né? Kate King, que era a Florence Cook, que era a médium, né? E a Kate King, que era com CX, que se apresentava. E ele investiu nessa pesquisa da parapsicologia na época, né? Então, ele é um caso de pesquisador que não teve medo da crítica, mesmo já sendo reconhecido no meio acadêmico como um excelente químico e físico, né? Inclusive, tem um radiômetro que é a invenção dele, que está ali na epígrafe. Se vocês olharem na janela, tem uma cuba no vácuo, uma cúpula de uma lâmpada no vácuo, com uma espécie de hélice de velas, que é a invenção dele. Ele trabalhava muito com esse processo de trabalho com energia dentro de vácuo. E ele teve coragem, né, não ficou na defensiva no processo da defesa da biografia, da autobiografia, e teve coragem de investir numa área inovadora, diferente, que obviamente recebeu críticas, né, mas manteve até o final. Ele até deu uma resfriada, depois voltou, mas se manteve até o final posicionado. Não que, diferente de outros pesquisadores, né, que a gente observa, que não colocavam muitas vezes, ou que publicavam nessa linha com pseudônimos, que quando eram questionados eles colocavam que isso é uma possibilidade, né, o processo das energias, o processo da multidimensionalidade. Já o Crookes ele já colocava como uma realidade, né? Então isso necessitava de um posicionamento firme, como por exemplo é o caso dele. Acho que um excelente exemplo desse, com relação ao que ela perguntou aí. Parece que esta é uma vala comum. Todo ser humano que tem ideias consolidadas há mais de 50 anos acaba naturalmente se transformando num PhDeus, na medida em que passa ideias antigas, quanto as mais novas, até porque não tem mais interesse em conhecê-las. O que o verbetógrafo pensa sobre isso? É o caso, por exemplo, que se coloca o caso do Thomas Edison, né? Que no início ele tinha uma série de ideias originais e com o tempo ele tinha só o reconhecimento de uma época que ele foi mais produtivo. Então, a partir de determinado momento da vida dele, quando diminuiu o nível de criatividade e inovação,
ele ficou num processo de ataque e de defesa, né, do processo da biografia dele, porque ele já tinha chegado a determinado ponto, a determinado nível de representatividade, né, política e de empresariado, né, de desenvolvimento que ele alcançou. Então, a pessoa, ela até certo ponto, ela vai avançando, criando uma região, um local de poder dentro de uma determinada área, e depois ela tem a tendência de evitar sair desse local de poder, né? Ela se acomoda nesse local de poder. Às vezes as ideias somem, como foi o caso dele, mas já há uma certa acomodação nesse local, ou no trabalho com esse conjunto de ideias que ele domina tanto que geram uma sensação de poder na consciência, uma sensação de ser superior aos outros naquela área. Se eu sou superior aos outros naquela área, por que eu vou deixar aquela área? Guilherme. Por que eu vou entrar em áreas que eu vou ser inferior aos outros? Por isso, muitas vezes, até eu coloquei ali na exemplologia, né, tem um PhDeus em si mesmado, que é o doutor ausente nos debates públicos por julgar-se superior aos demais, evitando, desse modo, o confronto de ideias. Existem personalidades, por exemplo, tem uma aqui que ele não é considerado um PhDeus, mas ele tem esse traço, que é o Sir Charles Wheatstone, que eu comecei a estudar ele em função ele que inventou o estereograma, que a gente usa muito no laboratório complementar, né? E ele, por exemplo, era considerado uma enciclopédia ambulante. Ele era reconhecido em todos os meios como a pessoa que mais dominava, né, a parte lá de eletricidade e som. Ao mesmo tempo, ele não abria a boca em nenhum debate. Nada. De certa forma, colocam como timidez, mas a gente também pode analisar como um processo de, eventualmente, se a pessoa ela expor, como é que fica aquela imagem que os outros já criaram dela? Por que ele vai se colocar numa condição de exposição se ele já tem uma imagem positiva de enciclopédia ambulante? Por que ele vai correr esse risco? Aí a pessoa evita de se expor. Entendeu? Por exemplo, que me refere ao caso dele. Ô, Guilherme, Oi. Fazendo um gancho com o que você estava falando antes, a respeito da acomodação, eu queria destacar a sua numerologia. Eu não sei se você pensou em uma sequência lógica aí dos itens, mas eu achei bastante interessante, né? Eu não sei se é um crescendo até chegar lá na crise existencial. Você pode comentar um pouco sobre isso? Numerologia? Numerologia. Então, primeiro ali a arena intelectual, né, mais naquele sentido de criar um espaço de debates, de ideias, né, aí no sentido, por exemplo, a revista Interparadigmas, que a gente quer criar um espaço para debates aberto, né, não, como o Zaslavsky colocou, não só os doutores da Conscienciologia publicarem, mas doutores de outras áreas publicarem, mas desde que estejam debatendo ou confrontando ou fazendo um diálogo entre os paradigmas. Tá? A ignorância multidimensional, né, o doutor ele não tem diploma de conhecimento multidimensional, o doutor não é porque é doutor que ele não sabe fazer estado vibracional, por exemplo. A competição interpessoal. É engraçado que no processo da academia, doutor, como o Zaslavsky colocou, o doutor só conversa com o doutor. Mas, ao mesmo tempo, existe uma inveja, existe uma competição muito grande. Você seleciona os que você conversa, os que você interage, mas, ao mesmo tempo, há uma competição entre eles. Né? Não há... É comum a gente não... É difícil a gente encontrar um local que exista uma parceria de trabalho equivalente como a gente está acostumado aqui no voluntariado. Né? É mais um processo de competitividade, né? De recheio de currículo. Né? A análise superficial, a análise a partir do paradigma convencional, ou newtoniano, cartesiano, ele vai ser sempre superficial. Quando olha o paradigma multidimensional, se a pessoa não entra, e a tendência desse pesquisador do PhDeus é não entrar, porque como ele é um PhDeus, ele está num status de hierarquia superior ao que ele vai pesquisar,
né? Então, o PH Deus ele não se coloca na condição de pesquisador de si mesmo. Ele vai pesquisar o outro, porque ele está num patamar superior, né, a um nível hierárquico aí. Anestesia ideativa geral, né, quando a gente trata unicamente materialmente, do ponto de vista material, né, o processo ideativo ele também é restringido, principalmente pela falta do trabalho multidimensional e das energias. Lembrando que a pessoa, quando pensa, ou quando ela está fazendo uma reflexão, por exemplo, com uma maior expansão dos veículos, com uma maior descoincidência, com um maior desbloqueio e das energias, né, principalmente da região cerebral, mas para isso tem que ter um desbloqueio dos chakras todos, para chegar bastante energia lá na cabeça. Isso amplia muito a capacidade de associação de ideias, isso amplia muito a capacidade de absorção de neo-ideias do extrafísico para o intrafísico. Né? O PH Deus tem essa ideia, que tem essa visão, que a ideia ela nasce de dentro do cérebro dele a partir das conexões neuronais. A gente já trabalha com um processo de captação de ideias originais. Né? E com isso a gente consegue, a tendência, né? Obviamente, a gente consegue ir mais longe, sem essa restrição neuronal. Tá? Depois a gente estava, automimese serial. Né? Se a pessoa ela não trabalha com a resolução dos processos intraconscienciais dela, a tendência é repetir. E aí vai ocorrer a tendência dela buscar o título novamente em função, porque naquela condição ela encontra-se numa condição de maior poder, de superioridade, e aquilo ali é mais confortável, porque não se critica, né, o processo do PH Deus. Ele é um objeto exaltado, é uma consciência exaltada que não é passível de crítica, e que isso, né, com o tempo, vai produzir o processo da crise existencial. Inevitavelmente, dentro do processo da ressoma e de dessoma, a pessoa ela vai interagir com essa realidade que ela não tem como a gente ficar cego por muito tempo. Porque independente se ele interage, independente se ele acredita ou não no processo, se ele conhece ou não o processo multidimensional, ele é afetado e afeta, né, o processo energético. Né? Ele já interage multidimensionalmente, energeticamente. Então, mais cedo ou mais tarde, a tendência natural é a pessoa ela encontrar determinados momentos na vida dela que ela vai ter que fazer essa expansão, ou vai entrar numa condição de maior instabilidade que vai se ver obrigada a procurar uma nova forma de superar os mesmos desafios. Né? Professor Guilherme, sobre a rivalidade de Thomas Edison e Nikola Tesla, quem, em sua opinião, foi mais assistencial do que PH Deus entre os dois? Algum deles já foi encontrado no extrafísico ou já ressomado? Eu não conheço o paradeiro extrafísico de nenhum dos dois, não sei se alguém conhece, não sei se alguém está sabendo de alguma coisa, mas o que eu vejo é o seguinte, os dois eram consciências complexas, né? O Tesla não era ele tinha uma série de dificuldades do ponto de vista pessoal, ele tinha muita dificuldade de interação, né? Mas ao mesmo tempo eles eram opostos, né? O Tesla era um processo mais ideativo, era uma pessoa toda arrumada, organizada, e o Edison já era um processo mais empresarial, né? E aí dentro do processo empresarial é um processo de maior come o menor, né? Do ponto de vista dele. E já tinha mais uma desorganização de vestimenta, ele já tinha toda uma linha completamente diferente. Nesse caso, nessa situação, é difícil avaliar numa situação única, numa vida única, a relação entre duas pessoas. A gente não sabe o que veio antes, né? Não sabe como que eles chegaram nessa condição. Então, mas nessa situação entre eles dois, né, houve passou a perna, né? O Edison passou a perna no Tesla, por assim dizer, né? Ele usurpou, né, algumas ideias do Tesla. O Tesla não ganhou os méritos com aquelas ideias e o Edison ganhou muito dinheiro com isso. Nessa situação, só que, lembrando que do ponto de vista multidimensional, multisserial, a gente tem que avaliar essas condições de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente,
que às vezes só lendo uma biografia, que já tem um filtro do próprio biógrafo, é complicado. Eu não me aprofundei tanto em outras biografias, né? Eu acho que seria interessante aprofundar na biografia do Edison, aprofundar na biografia do Tesla, né? Para entender melhor o caso de cada um. O que eu fiquei e o que esse livro apresenta, que eu comentei antes, é o processo da rivalidade, no momento que eles chegaram a algum nível de embate, né? De conflito. E às vezes essa situação de conflito não é melhor para a gente avaliar os dois casos, né? É uma visão hemiplégica também. Assim como os pegadeuses têm o processo de avaliar, no ponto de vista de uma cegueira parcial, a gente também fica complicado de avaliar duas consciências num momento de confronto, né, de uma vida única, mas dentro desse caso, dentro dessa situação, foi o Edison que tomou proveito do Tesla. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Quanto ao não reconhecimento das descobertas e neoideias, você chegou a pesquisar o caso das mulheres comumente abafadas da história da ciência, ao modo de Émilie Châtelet? Não. Não. Mas é interessante. Eu agora estou começando a trabalhar, até eu estava procurando um nome para isso. São muitos nomes, muitos mas um nome para essa situação, né, da pessoa que ela traz alguma ideia original, que ela dá muito valor para aquilo, e óbvio, como toda ideia original, ela não é compreendida no primeiro momento, e aquilo refreia, coloca muitas vezes ela andando para trás, né? A partir dali ela não traz mais nada, ela não expõe mais nada. Né, e os efeitos daquela exposição, do ponto de vista de inovação. Claro que existem pessoas como, por exemplo, o William Crookes, que tem mais, vamos dizer assim, testosterona, né, e existem outras personalidades que não têm tanta, que acabam se autoabafando nesse sentido. Até estou procurando entrar mais a fundo nessa... Tem uma série de sincronicidades, né, na realidade esses nomes aqui que eu estava comentando foram aparecendo, né, são sincronicidades aí dos fatos que vão levando à pesquisa. E aí, mais tarde, eu procuro trazer alguma coisa mais específica dessa situação. Mas é uma pesquisa em andamento. Mas eu vou dar uma olhada também nessa parte das mulheres, que, pelo fato de serem mulheres numa sociedade machista, tem muito essa ação. Deixa eu só fazer um comentário em relação às mulheres. Tiveram algumas mulheres que utilizaram pseudônimos de homens para serem publicadas, por exemplo, entre elas a George Sand. E também tem um filme interessante, que é o Bellamy, que é final do século XIX, que conta a história de um general, de um militar que termina a guerra, ele volta para a França, para Paris, sem dinheiro algum, e ele começa a ter relação com várias mulheres. E o emprego que ele consegue para sobreviver é ser colunista num jornal. Só que quem escreve é a amante dele, que coloca o nome dele. E ela, extremamente política, fazendo um processo de articulação, né, com os intelectuais na época, usando ele, né, mas quem ia o nome na coluna era ele, mas quem articulava era ela. Então, também tem isso, né, no estudo das mulheres, a questão do ocultismo, né, para poder... Dos pseudônimos, né? Dos pseudônimos, para poder ser ouvida, né? Isso. Interessante. Professor Guilherme, como convive com o paradigma materialista e o princípio da descrença na sua profissão? Uma coisa é o processo da profissão, lá no caso eu sou professor de engenharia mecânica e dou aula de mecânica. A mecânica, assim como as energias, ela funciona de qualquer forma, né? Ela está lá e as leis são... Newton lá já ditou uma série dessas leis. Isso não gera conflito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, o paradigma consciencial, né, do processo energético, ele abrange todas elas, né? Mesmo quando a gente está em sala de aula, quando a gente está trabalhando com o processo do tratamento do equipamento, né, ou do próprio processo material, você está interagindo energeticamente. Muitas vezes, o maior conhecimento dessa multidimensionalidade te auxilia a resolver uma série de problemas industriais. Né? A pessoa utilizar, por exemplo, o processo da hipnopompia, hipnagogia, ela usar o processo da descoincidência, trabalhar com energia, isso auxilia a pessoa também a ter novas soluções, mesmo dentro do
do processo da educação, dentro do processo, no meu caso, né, do processo de equipamentos, de máquinas. Uma coisa não é excludente da outra. Certo. Né? Por exemplo, na minha área, isso não gera conflito. Pelo contrário, eu utilizo o processo das energias, o processo do conhecimento da multidimensionalidade, inclusive, por exemplo, no desenvolvimento do meu doutorado. Tinha situações que eu estava em xeque, não estava sem solução, e aí eu utilizava o processo da descoincidência para ter a solução. E natural. Uma coisa não exclui a outra. E se pegar vários desses inventores utilizavam, né, algumas técnicas similares. No meu caso, eu estudava bastante, ia dormir, fazia um relaxamento, e naturalmente vinham as ideias, as soluções, né, e que auxiliavam no próprio processo de desenvolvimento da pesquisa. As autovivências, né? Certo. Uma outra pergunta. Qual a postura ideal para não inflarmos a magnitude de nossas ideias, ao mesmo tempo valorizando-as? Acho que, para valorizar, a pessoa que valoriza a ideia é aquela pessoa que ela registra e é aquela pessoa que ela expõe. Então, quando a gente expõe, quando coloca ela, representa ela para as outras pessoas, você está valorizando, você não está deixando ela no esquecimento, e ao mesmo tempo você vai ter um feedback da real validade ou utilidade daquela informação. Eu acho que uma ideia que não mexe com ninguém, que não mexe com pessoas, a utilidade dela, a repercussão dela é muito pequena. Agora, uma ideia que você vê que vai mexer com muita gente, que promove reciclagens ou promove situações onde a pessoa ela vai ter que ter um posicionamento diferente, que envolve muitas pessoas, né, que envolve um processo mais amplo, né, de maturidade. Eu acho que aí são as ideias que a gente pode pontuar como ideias que vão auxiliar mais na ficha evolutiva pessoal, que são ideias que vão trazer maior resultado evolutivo seu, né, e dos outros. Eu acho que essas ideias é que a gente tem que prestar mais atenção. Da mesma teletertuliana, como evitar a depressão pelos não reconhecimentos dos nossos atributos? Acho que muitos dos atributos, em primeiro lugar, a pessoa que acha que não está sendo reconhecida nos atributos, ela tem que trabalhar, tem que se mostrar mais. Como é que a gente se mostra mais? Tomando a frente de novas atividades, né? Trazendo mais responsabilidade para si. Naturalmente, quando a pessoa ela traz mais responsabilidade para si, assume tarefas, ela fica no holofote. E ficando no holofote, a tendência é as pessoas começarem a reconhecer esses trafores. Se tem trafores que você está considerando que não estão sendo reconhecidos, provavelmente eles devem estar ociosos. Né? Então, coloque em prática os trafores que naturalmente as outras pessoas vão observar isso. E, se as pessoas não observarem, a gente também tem que entender que há um processo de maturidade grupal seu, de entender que a aplicação dos seus trafores está ajudando o grupo, independente se o grupo vai ser agradecido ou não. A gente não pode esperar gratidão das pessoas que a gente está assistindo. Muitas vezes elas não vêm, muitas vezes é o contrário. Há uma ingratidão. Porém, a pessoa com uma visão mais cosmovisiológica dentro do processo evolutivo, ela consegue entender o momento evolutivo de cada consciência, que a gente vai até determinado ponto. Né? Acho que não dá, é uma imaturidade a gente esperar que todas as pessoas sejam agradecidas a, por exemplo, uma TARES que você vai fazer, né? A um auxílio que você está fazendo a outra pessoa. Muitas vezes ocorre exatamente o contrário. Certo. Ao verbetógrafo, pensa que é válido ministrar aulas de conscienciologia nas universidades, em cursos regulares de graduação? Desculpa, só complementando, e quais posturas e profilaxias, nesse caso, o professor de conscienciologia deve ter, haja visto a universidade ser o recanto dos PhDs? Só para separar uma coisa é o professor que é pago, por exemplo, eu para dar aula de mecânica e dar aula de conscienciologia. Isso é antiético. Né? No caso, eu estou sendo pago para dar aula de mecânica, eu vou dar aula de mecânica. Isso é uma coisa.
Agora, o professor que é convidado, por exemplo, saiu no jornal agora, né, o Luiz Mineiro, que foi na Universidade Americana, né? Acho que em Stanford. É Stanford. Que foi dar uma aula sobre o processo de saída fora do corpo. Então, ele foi chamado para aquilo, né? Então, acho excepcional. Acho que quanto mais tiver esses espaços de interação, melhor. Agora, só evitar para não cair naquele mataburro da pessoa querer falar em Conscienciologia dentro de sala de aula, de uma aula que o aluno não está ali para, ou ele não foi ali para escutar aquele assunto, e isso dá um problema institucional, às vezes, dá um problema contra o próprio professor. Muitas vezes o próprio conscienciólogo, no ansiosismo de fazer assistência, acaba extrapolando. O aluno, assim como a família, ele olha muito a atitude do professor. Eles percebem muito mais do que às vezes o professor imagina, eles te conhecem muito. Eles ficam ali te olhando durante uma boa parte do tempo deles, né? Então, quer passar alguma coisa, quer ser uma referência, então acho que a pessoa ela tem que ter, antes de mais nada, demonstrar através da vivência, né? O nível de maturidade dela. Isso muitas vezes vai ser reconhecido pelo aluno, que depois vai buscar, num outro momento, um maior conhecimento com relação àquilo que o professor estava fazendo, que produziu, ou que deu a oportunidade dele chegar num nível de maturidade. Através do exemplo. Dulce, sobre esse assunto da disciplina dentro da academia, isso é possível tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu tive uma disciplina durante décadas no mestrado, era metodologia e epistemologia de pesquisa. Eu dei textos de Vieira. E eu discutia com os alunos e nunca teve nenhum problema. A gente pôde trabalhar a conscienciologia dentro do mestrado. Que bom, de ciência Tânia. ambiental. Que bom, mas a gente sabe, como o professor Guilherme colocou, nem sempre isso é possível, né? Tem que estar casado com a universidade, né? Com as pessoas no meu que caso, coordenam. mais Aí eu acho que é ótimo quando consegue. né? Na minha experiência, em função que eu dou aula de engenharia. Totalmente Ela não traz fora, essa Certo. Mas mesmo se fosse psicologia, dependendo da matéria exatamente que a pessoa está dando, acho que tem que ter muito discernimento na hora de selecionar o momento, o local certo. Ok, então, pessoal, eu agradeço a participação do professor Guilherme Kunz, de todos vocês, dos teletertulianos, e vamos encerrando aqui hoje, e passo então a palavra para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 64 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 19 online. Os recados são da Kátia sobre o acoplamentário, a Mara sobre 40 manobras, Ricardo sobre o curso Assistenciologia, a Eliana o programa Verbitografia e a Isabel o encontro de empreendedorismo. Agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde, pessoal. Informando que nós já emitimos um aviso, um e-mail para os associados do Programa Amigo, cujas assinaturas vencem agora em junho. São mais de 40 assinaturas. Hoje é dia 13, muita gente ainda não renovou, já venceu, tá? E temos também mais de 30 assinaturas que venceram aí neste ano já, até o mês de maio. A gente solicita aos amigos que estão dentro da sua programação, do seu planejamento, para renovar, que eu faço aí, apoiando todo o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. São recursos importantes para a gente manter os custos e as despesas operacionais do acervo, do holociclo, da holoteca, a transmissão diária das tertúlias, a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então é muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, 45 3525 2652, até às 18h30, todos os dias, você faz a sua renovação com cartão de crédito. Por telefone você faz rapidamente. E também pelo site do Programa Amigos, www.enciclopediadaConscienciologia.org. Obrigado. Alô, alô, pesquisadores da Conscienciologia, última chamada para o acoplamentário, que começa amanhã, sexta-feira, e os EPICOM são o professor Marcelo Silva e eu mesma, e nós vamos estar aprofundando as parapercepções, o desenvolvimento do parapsiquismo, num espetáculo inédito que nós temos a cada acoplamentário. Inscrições vocês podem fazer na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Em nome da CIP e do IPC de São Paulo,
venho convidá-los a participar do curso 40 Manobras Energéticas, com o professor Epicom Mário Oliveira, que ocorrerá no dia 6, 7 e 8, em São Paulo, no Hotel Royal Jardins. É um curso prático, sem pré-requisitos, de exercício das 40 manobras energéticas, onde o aluno aprende a perceber e utilizar as energias de forma consciente, melhorando e qualificando sua interação energética. O curso propicia que o aluno se conscientize da sua realidade energética, percebendo as trocas que ocorrem no seu dia a dia. Com isso, desdramatiza o processo energético. Informações pelo telefone, prefixo 11 3287 9705, 3287 9706. E também informações pelo e-mail saopaulo@iipc.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los a participar do curso Assistenciologia, que vai se iniciar agora, no dia 16 de junho, e será realizado todos os domingos à tarde até o dia 15 de agosto. Tá? Pessoal, é um curso teórico e prático, são 20 aulas práticas, tá? Que serão realizadas no domingo à tarde, sempre das 2 horas até as 19 horas e 30 minutos. O curso será aqui em Foz do Iguaçu, e a gente convida todos, então, a participar desse curso. Tá? Maiores informações, o telefone é 2102-1448 e o site do IPC, www.iipc.org.br. Obrigado a todos. O Conselho das Empresas Conscienciocêntricas da Unicim convida todos os empreendedores e as pessoas interessadas no assunto, no tema, para o 3º encontro de empreendedorismo da Cognópolis Foz do Iguaçu, rumo a 2035, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2013. Lembrando que no dia 21 terá uma palestra gratuita para todas as pessoas que quiserem, né, participar, cujo o título é Estrutura Empreendedora para 2035, uma perspectiva de futuro, com o professor Luciano Vicenzi. Para vocês terem outros dados, vocês podem acessar o e-mail empreender.ccci@gmail.com e pelo telefone 91 18 5400. Obrigada. Se você quer escrever um verbete e não mora em Foz do Iguaçu, o programa Verbetografia à Distância inicia uma nova turma em agosto agora deste ano. Então, de qualquer lugar do planeta, você se inscreve e você assiste todo o curso online, à distância, e nas quintas-feiras à noite participa de uma aula tira dúvidas com a equipe de professores. É muito importante, se você quer fazer este curso, já encaminhar um título para o verbetes@caec.org. É importante começar o curso com um título aprovado para você ir desenvolvendo o seu verbete ao longo do curso EAD. Informações você pode obter aqui no CAEC, no 45, código de área, 35, 25, 26, 52, e grupos, por exemplo, um grupo do IPC, né, de uma outra cidade brasileira, um grupo até de fora do Brasil. Em grupo de até 15 pessoas, o desconto é significativo para cada participante. Então, não perca tempo, escreva o seu verbete e entre aí na Mega Gescom Coletiva. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Aporte de Autoconfiança. A especialidade é a autopesquisologia, de autoria do verbetógrafo Elmar Andrade. Obrigado pela sua presença e até amanhã.